Você que reclama do seu trabalho, você não sabe do que você está falando. Ah, como assim? Eu tenho que aceitar agora um trabalho merda, com um chefe merda, com um salário merda. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que aceitar agora a escala 6 por um. Não, cara, olha só. Você reclamar do seu trabalho significa que você tem um trabalho hoje. Ou seja, existe uma demanda para a sua mão de obra, tá? E essa demanda, ela muito provavelmente pode ser automatizada. E ela não foi automatizada ainda, o que significa que você tem emprego, tá? Mas pode ficar tranquilo. Você que está reclamando hoje do seu trabalho, ah, porque o meu trabalho é uma merda, não sei o que, tal, 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 pode ficar tranquilo. Em mais ou menos 5 anos, até 10 anos, o seu trabalho vai ser automatizado, você vai estar no olho da rua, desempregado, ou trabalhando com outra coisa, mas o seu trabalho hoje será automatizado. Tá? E aí você não vai ter mais como reclamar de que seu trabalho é uma merda, de que você recebe mal, isso e aquilo e por aí vai. Tá? Por que eu estou falando isso? Muita gente reclama de que existem mais condições de trabalho, que existe, por exemplo, o brasileiro médio recebe mal, a escala 6 por um ela é uma escravidão, etc e tal. Mas a solução para as pessoas é, por exemplo, pedir para o Estado regular cada vez mais a economia. Quando na verdade a solução para esses empregos que são ruins, né, é você ter um livre mercado, esse livre mercado aumentar a concorrência, esse aumento de concorrência aumentar o salário das pessoas e, consequentemente, aumentar também a qualidade dos empregos. O cara que constrói um prédio hoje, ele tem facilidade. O cara que constrói o prédio hoje, ele tem uma segurança, uma facilidade e uma eficiência muito maior do que o cara que construía prédios em 1930. O médico de hoje ele tem uma eficiência, uma taxa de acerto, uma facilidade muito maior do que o médico de 1930. Ou seja, os setores econômicos eles vão evoluindo, certo? Porque você tem um aumento de produtividade por causa do aumento de tecnologia. Tecnologias são criadas, essas tecnologias entram na economia e aumentam a produtividade das pessoas, aumentam a eficiência das pessoas. E aí você tem é, uma melhora na qualidade de vida das pessoas, mesmo dentro dos empregos, tá? Você tem que entender uma coisa: emprego não é uma coisa mágica, não é uma coisa que veio do espaço. O emprego justamente apenas é uma caça extremamente eficiente. Vou repetir. Quando você trabalha, você está caçando. É a mesma coisa que caçar, sem o lado negativo de caçar. Que lado negativo é esse? Tomar uma chifrada de um elefante, tomar uma mordida de um leão, tomar uma chifrada de uma gazela, ser picado por uma cobra, tomar uma mordida de aranha e perder a perna, tropeçar e arranhar a perna numa árvore e necrosar aquilo ali e você morrer. A caça ela é extremamente ineficiente para a geração de riqueza. Só que o ser humano ele é inteligente, ele tem o córtex pré-frontal dele, né, ele tem o polegar opositor, ele conseguiu fazer ferramentas. Com essas ferramentas ele conseguiu caçar cada vez mais, com cada vez menos risco para ele, até que a gente chega numa sociedade extremamente avançada, com milhões e milhões de pessoas, que não caçam mais, porque tudo aquilo que era na caça está automatizado. Tudo aquilo que era na caça agora hoje é uma cadeia logística gigantesca que percorre 100 países ao mesmo tempo para você ter a sua carne no mercado, congeladinha, pronta para consumo, certo? Só que as pessoas elas não percebem que existe uma cadeia com milhões e milhões de pessoas trabalhando para a carnezinha dela chegar no coisinha dela ali, entendeu? Aí o que ela faz? Ela reclama, ai, o meu trabalho é uma merda. Tem que aumentar a qualidade de vida do trabalhador. Mas não é de graça. Nada vem de graça. Não existe coisa de graça nesse mundo. Se você quer aumentar a qualidade de vida das pessoas que trabalham, se você quer aumentar o salário, né, o poder de compra, você tem que entender uma coisa. É preciso aumentar a produtividade das pessoas. É preciso aumentar a eficiência. E isso só é possível com o livre mercado, com economia sem regulamentação, sem imposto, com a menor quantidade de imposto possível, né? Com menos burocracia, entendeu? Aí a gente chega no ponto que existe uma solução para isso, certo? Por exemplo, a Amazon, né? Se você não sabe, a Amazon
ela já foi notícia, né? Por ser o pior lugar do mundo para se trabalhar. Por quê? Porque as pessoas ficavam depressivas trabalhando lá. As pessoas tinham que fazer os pedidos de maneira manual, e esses pedidos, elas tinham um tabletzinho que elas seguravam, certo? Por exemplo, o Jorginho comprou 3 cotonetes, o Jorginho comprou 3 sabão, 3 sabonete. Aí o tablet calculava o tempo para você ir lá pegar as coisas, certo? E se você demorasse para pegar, era descontado do seu salário. Se você fosse no banheiro, era descontado do seu salário, mais do que um dia, uma vez por dia, né? Se você desse uma pausa, era descontado do seu salário. Tudo era descontado e você era obrigado a ficar lá que nem um robô, fazendo coisas de robô que eram extremamente automatizáveis, mas que não eram automatizadas ainda, né? Aí Jeff Bezos, né? Jeff Bezos, mais uma vez, Jeff Bezos, foi chamado no Congresso americano lá para dar explicações e tal, e ele falou, não, realmente tem um problema aqui. E sabe qual que é a solução que ele deu? Automatizar. Aí agora você tem os stories da Amazon basicamente quase todos automatizados, um monte de gente foi demitida e vai ter que procurar emprego em outros lugares. E aí? E aí? Pois é, o mesmo pessoal que reclama de qualidade de... Tipo assim, que reclama que o Estado tem que dar mais direitos para as pessoas, a melhorar a qualidade dos empregos e tal, né? Não, eu defendo a CLT. A CLT é muito legal. Cachorra. Eu defendo a CLT. A CLT é muito legal. Eu amo Getúlio Vargas. Pois é, aí o mesmo cara que defende a CLT, ele vai reclamar depois quando ele for automatizado, porque é menos custo, é menos exploração, né? O cara que fala que é explorado, então você vai deixar de ser explorado. Agora vai ter um robô no seu lugar, que não vai reclamar, vai fazer 10 vezes o seu trabalho, não vai reclamar, não vai ter salário, e pronto. Se ferrou. Pois é. Só que isso tudo, tá? Eu tô falando dessas coisas aqui, mas assim, isso tudo não é um problema. Automatização de empregos não é um problema. É um problema para as pessoas que não conseguem pensar como empresas, para as pessoas que só conseguem trabalhar para outras pessoas. Por quê? Se você tem uma ideia, se você quer botar essa ideia em prática, se você tem uma solução para um problema da sociedade, você agora, cada vez mais, vai ter um custo cada vez menor para criar uma empresa, para ser uma empresa, para jogar o seu produto no mercado, o seu serviço no mercado. Por quê? Porque agora o seu analista, o seu contador é uma IA. Porque agora o seu designer é uma IA. Porque agora o seu vendedor é uma IA. Porque agora o seu RH é uma IA. E tudo isso pode ser automatizado por outra IA. Entendeu? E você nem precisa saber de programação para isso. Porque vai ter uma IA também que vai programar essa porra toda por você. Que vai fazer... provavelmente já é pré-buildada, né? Já é uma coisa meio que pré-fabricada, que vai resolver as coisas para você, entendeu? O futuro é isso. O futuro é cada pessoa ter a sua empresa, cada pessoa trabalhar e criar as coisas que quer criar. A quantidade de empresas, não é a quantidade de empresas, mas a quantidade de funcionários numa empresa diminuir. Até o ponto que cada pessoa, sei lá, o grupo de acionistas ou, sei lá, empresas gigantes hoje que tem milhões e milhões de funcionários, na verdade vão ter, sei lá, 1.000 funcionários, 10.000 funcionários no máximo, entendeu? E empresas como, por exemplo, o cara que faz um jogo, que é indie, ele vai ter, ele vai ser dono de uma empresa, que ele é o único funcionário, e que ele gere basicamente umas 5 ou 6 IA, que vão ser os funcionários digitais dele. Vai ser o programador de assets, vai ser o designer, vai ser o sound effect, vai ser o programador de mecânicas do jogo, o storyteller. Tudo isso vai ser uma pessoa só que vai fazer, mas basicamente esse trabalho vai ser feito por IAs e essa pessoa vai gerir tudo isso. O futuro, rapaziada, o futuro é você escrever prompts, tá? E esses prompts você vai escrever e vai fazer a primeira versão bruta desse prompt que você quer. Digamos, eu quero fazer um jogo, tá? Um jogo de cobrinha.
Aí eu faço, faça pra mim um jogo de cobrinha. Aí ele faz um prompt. Aí você passa outra vez, altere isso aqui, altere isso aqui, altere isso aqui. Ele altera. Altere isso aqui de novo, altere isso aqui de novo, ele altera. Ao longo de gerações e gerações de prompt, você vai ter um produto final bem polido, bem certificado, e você nem precisa aprender programação. Aprender programação, por exemplo, vai te saber ler esse código, vai te saber ler essa linguagem, mas que você também pode aprender com o tempo, sei lá, só fazendo aquilo ali, né? Por osmose, sei lá. Então, tipo assim, o custo hoje para você abrir uma empresa, para você ser uma pessoa que. É, para você abrir uma empresa é muito alto. A barreira de entrada é muito alta. Só que no futuro não vai ser assim. Já não é assim hoje. Hoje, com, sei lá, dois, três aplicativos e uma ideia, você consegue criar um produto que vai te dar bastante dinheiro, muito mais que CLT, muito mais que médico no Brasil, muito mais que engenheiro no Brasil. Quer um exemplo disso? Você quer um exemplo, tá? Eu não sou o cara, assim, enfim, não sou o maior vendedor de cursos da internet, né? Mas o meu curso me dá um salário maior do que médico no Brasil. Pois é, eu ganho mais que médico. Que legal, né? Que engraçado, né? Pois é, cara. Isso é complicado. Tipo assim, não que seja muito difícil ganhar mais que médico no Brasil, porque, tipo assim, o ideal seria você ganhar mais que médico nos Estados Unidos, né? Em dólar, né? Mas faz sentido isso? Tipo, o futuro é digital. O futuro é a internet. O futuro é isso, entendeu? Não é coisas físicas. As coisas físicas ou serão automatizadas ou serão extremamente baratas porque não existe mais reserva de valor nessas coisas físicas. Tudo que você enxerga hoje que tem algum tipo de reserva de valor embutido nisso. Uma casa tem um pouco de reserva de valor, um apartamento, um carro tem um pouco de reserva de valor. Fora os impostos em cima, fora a regulamentação em cima, fora a burocracia em cima. Provavelmente, o seu iPhone que você tem em casa, se você tem um iPhone, você pagou, digamos, o cara que tem um iPhone 16 Pro Max, ele pagou 16 mil reais. Para fazer esse iPhone, custou, sei lá, 100 dólares, 50 dólares para fazer esse iPhone. Lá na China, em Taiwan, sei lá. Tá entendendo? Então, o preço das coisas, tá? Ele é muito mais alto do que realmente o custo para se fazer, justamente porque não tem competição, justamente porque não tem livre concorrência, não tem automatização, não tem uma barreira de entrada zero, certo? Você tem patentes, você tem um monte de regulamentações que aumentam o custo das coisas, que deveria ser quase zero, entendeu? O mundo é extremamente abundante. Não existe esse negócio de escassez no mundo, não existe isso. Claro, existe uma quantidade limitada de recursos na Terra, né? Mas esses recursos, eles não estão nem perto de serem esgotados. Não existe vai acabar o petróleo, não existe vai acabar a energia, não existe vai acabar a água, não existe isso, mano. Não existe isso, tá? Para o ser humano conseguir destruir a capacidade da água no mundo, a água limpa do mundo, não faz sentido nenhum, cara. O ponto é, foi ensinado para você, tá? Que você tem que pensar dessa forma, porque o sistema que você está inserido é dessa forma, é um sistema baseado em escassez. Porque a régua que você usa para medir essa quantidade de bens e serviços, ela é infinita. Se é uma régua infinita, o que você vai ter é escasso. Se é uma régua escassa, o que você vai ter é infinito. Como assim? Sistema fiduciário, impressão de moeda infinita. Logo, tudo aquilo que você pode comprar se torna cada vez mais difícil de comprar, porque o seu dinheiro vale cada vez menos. Bitcoin, régua finita. 21 milhões de bitcoins para sempre, acabou. Então, tudo aquilo que você for comprar se torna cada vez menos valioso, se torna cada vez mais fácil de comprar. Porque o preço, o poder de compra do Bitcoin tende a aumentar. O poder de compra de cada Satoshi tende a aumentar. Porque é escasso, entendeu? Então são dois sistemas muito básicos, são dois conjuntos de regras muito básicos que você decide se vai seguir ou não, entendeu? Bom, é basicamente isso. Se você está reclamando do seu emprego hoje, tá? Pode ficar tranquilo que daqui a 3, 4 anos você vai ser substituído por um robô. Esse robô não vai reclamar, não vai pedir direito trabalhista, não vai processar o chefe dele, não vai pedir FGTS, não vai pedir porra nenhuma. E você vai ficar desempregado. A não ser que você tenha uma ideia, né? Já começa a pensar agora numa ideiazinha, alguma resolução de problemas aí, certo?
Ah, eu vou dar um exemplo, né? Ah, não, calma aí. Eu tenho, por exemplo, uma agência de. Melhor. Eu tenho um restaurante. Então quer dizer que vai automatizar o restaurante e agora é, os caras que trabalhavam no restaurante vão ser demitidos. Sim, e cada pessoa pode ter o seu restaurante automatizado também. Pois é. Então, tipo assim, a automatização da sociedade, a automatização de setores da sociedade, ela é extremamente benéfica, porque agora cada pessoa pode seguir o seu sonho. Cada pessoa pode fazer aquilo que ela realmente quer fazer, entendeu? Aquilo que ela realmente é boa em fazer. Simplesmente isso. Muitas vezes o cara quer ser jogador de futebol, né? O melhor exemplo fiduciário possível. Mas ele tem que trabalhar como pedreiro. Beleza, agora ele pode criar uma renda em algum lugar sem precisar. Ele pode ser criador de conteúdo de futebol, pô. No YouTube. Entendeu? Sei lá. Pode ser um exemplo meio merda que eu dei aqui, né? Mas enfim. O futuro é isso, né? Só é ruim pra quem não. Pra quem acha que existe estabilidade, pra quem acha que existe coisa de graça, pra quem acha que existe. Mentira, né? O futuro é ruim pra quem acredita na mentira. Pra quem entende a realidade das coisas, se adapta e entende como é que vai funcionar, né? Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Manual Bitcoin aqui embaixo para você adquirir e aprender tudo sobre o Bitcoin e Spike to Spike para você comprar Bitcoin P2P sem KYC aqui embaixo também, tá? Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente nos próximos anos. Tchau.